Meus queridos irmãos e amigos, pastores, professores de escola dominical, alunos da Escola Bíblica Dominical, companheiros do ministério, eu vos saúdo com a paz do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Mais uma vez é com alegria que chegamos até você através deste vídeo para vos trazer a lição do próximo domingo, quando estaremos dando continuidade ao assunto deste trimestre. Estamos estudando nesse trimestre sobre a carta aos Efésios. Nosso comentarista, ele deu como assunto aqui na revista para nós o seguinte tema, o seguinte assunto: a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. São lições que tratam a respeito do conteúdo da carta aos Efésios, como já dissemos. Então, nós aqui, mais uma vez, como pastor e também líder da Escola Dominical da Igreja Sede, estamos aqui com a autorização do nosso pastor-presidente, fazendo este vídeo para que você possa acompanhar a lição e, quem sabe, sirva também de subsídio para aqueles que vão lecionar e para você que não pode estar na Escola Dominical, possa ter este conteúdo em suas mãos e assim possa aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Nós já fizemos algumas gravações anteriores. Se você desejar, você pode ir no nosso canal ou no canal da Adcol. Está sendo postado nos dois canais este vídeo, será postado este também. E eu convido você para acompanhar as lições que tratam a respeito deste assunto tão importante. Agradeço de coração ao nosso pastor-presidente pela liberdade que nos dá de atuarmos na nossa igreja sede desde que ali chegamos. E aqui estamos para falar sobre esta lição, sobre esse conteúdo tão importante. Bom, seguindo então, irmãos, para a nossa lição de hoje, de fato, o nosso título da nossa lição é Eleição e Predestinação. Dois assuntos abrangentes, profundos e que são tratados por Paulo na carta aos Efésios, já no seu primeiro capítulo. Aliás, na semana passada nós já falamos sobre este primeiro capítulo e na ocasião falamos que a escola dominical segue uma linha temática e não textual. Por isso foram pensados os assuntos, estão sendo trabalhados os assuntos e não o texto versículo a versículo, como comumente se faz em cultos de doutrina, em mensagens também expositivas. Então hoje trataremos de duas grandes doutrinas que têm relação direta com a doutrina da salvação. Eleição e predestinação é o título da nossa lição do próximo domingo, dia 19. Bom, o nosso texto áureo, eu fiz questão de trazer para vocês o nosso texto áureo em mais de uma versão, para que possamos entender com mais clareza esse texto. Bom, a versão edição Revista e Corrigida de Almeida nos diz assim, Efésios 1, versículo 4 e 5, o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Observando outras versões, a nova versão transformadora, uma versão atual que tem tido uma boa receptividade por parte dos estudiosos da Bíblia, diz-nos assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. É uma versão que coloca o texto, a frase, de forma bem mais compreensível, assim entendo, como estudioso da Bíblia, né? Quando diz que mesmo antes de criar o mundo, ou seja, a nossa eleição
foi antes da fundação do mundo. Deus nos amou. Aqui, essa versão destaca o amor, logo aqui, enquanto que a versão de Almeida coloca o amor no final da primeira parte, né, da frase. Fala diante dele em amor. Né? E lá diz, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o seu bom propósito, conforme o bom propósito de sua vontade. Outra versão, a BKJ, a Bíblia King James, ela tem também uma tradução muito interessante nesse texto. Eu gostaria de compartilhar com você para que ampliemos a nossa compreensão destes dois versículos. Porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E, em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Então, fomos eleitos antes da fundação do mundo, né? Voltando aqui a nossa versão revista corrigida, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, né? E nos predestinou para filho. Essas duas palavras dão o título à nossa lição. Nos elegeu, eleição, e nos predestinou, predestinação. Eleição e predestinação é então o nosso assunto que iremos tratar. Segundo a sua presciência, assim diz a nossa verdade prática, e eu recomendo sempre lembrar que aos alunos e professores que a verdade prática é o que é um resumo, é uma frase que de alguma forma tenta resumir a lição para que haja uma atratividade daquilo que vai vir, daquilo que vem sendo explicado posteriormente. Então, o que nós vamos ver como verdade prática ou como um resumo do que vamos aprender? Segundo a sua presciência, presciência significa ciência antes, segundo a sua presciência, o seu conhecimento antecipado, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, esta verdade prática destaca um dos atributos de Deus, ligado à sua onisciência. Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Normalmente nós aprendemos, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Então, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Onipresente, ele está em todo lugar. Agora, onisciente ele conhece todas as coisas. E mais, ele conhece as coisas antes delas acontecerem. Deus conhece o presente, o passado e o futuro ao mesmo tempo. Então, ele conhece perfeitamente o passado, aquilo que já aconteceu, por ele ser eterno, por ele ser sempre eterno, ou seja, por ele não ter limites. A compreensão de Deus é algo que foge à razão humana, de fato. E ele conhece tudo a posteriori, tudo que vai acontecer. Ora, se ele sabe todas as coisas e conhece todas as coisas e controla todas as coisas, obviamente, ele conhece, ele sabe de antemão aqueles que hão de herdar a vida eterna. Agora, o que se discute e é importante nós analisarmos nesta lição é até que ponto o fato de Deus saber o que vai acontecer o faz interferir nas coisas que acontecem. O que faz interferir no pensamento humano, o faz interferir na vontade humana. É neste campo minado que surgem algumas correntes teológicas e que acabam trazendo confusão à mente de alguns ouvintes, de algumas pessoas que querem obter a salvação em Cristo Jesus. E aí tem toda uma discussão teológica que foge, às vezes, da compreensão simples e profunda da palavra de Deus, né? Então, não vamos, nesta lição, tratar de conflitos ideológicos, não vamos tratar de conflitos teológicos, não vamos tratar de conflitos
de linhas de pensamento, porque essa não é a nossa função aqui. Simplesmente estamos para apresentar a lição, né, com um pouco mais de tempo para explicá-la, mas esse debate, principalmente a respeito do calvinismo e do arminianismo, tem cerca de 402 anos, e nós não vamos hoje aqui em uma exposição de 50 minutos ou uma hora dar conta de um conflito ideológico e de um conflito teológico, melhor dizendo, que perdura durante séculos. Então, não é essa a nossa intenção. Vamos seguir exatamente o que são os objetivos da nossa lição, assim que nós o apresentarmos aqui, vamos segui-los. Aliás, vamos antecipar e vamos apresentá-los, depois nós leremos ali o texto bíblico. Diz assim, objetivo geral, informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Os objetivos específicos vão ser tratados a cada tópico, diz: esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Este é o primeiro objetivo. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes a fundação do mundo. E terceiro e último, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então, estes são os nossos objetivos e nós vamos, antes de ir para a introdução, fazer a nossa leitura bíblica em classe. Diz assim o primeiro versículo, Efésios capítulo 1, versículo 4 a 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, e que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao versículo número 12. Muito bem, indo para a introdução da nossa lição, você que está aí com a sua revista da CPAD, por favor, pegue a sua revista, acompanhe comigo para que você possa entender cada tópico. Vamos passar por todos os tópicos e vamos comentar pouco, talvez, porque a revista está bem comentada, mas vamos tentar aclarear alguns textos e fazer algumas observações que sejam importantes neste momento. Muito bem, a nossa introdução é sempre aquela palavra inicial para entrarmos na lição de fato, nos diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam. Elucidar significa trazem luz. Né? Traz luz, ou trazem luz os vocábulos ao plano divino de salvar os pecadores. Então, a eleição e a predestinação acabam aclareando, mostrando uma parte desta doutrina da salvação que talvez estivesse, como disse o apóstolo Paulo, oculta em um mistério, e foi revelado através da igreja esse mistério. Tá? Diz assim mais:
nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Esta última frase é de suma importância, meu querido irmão que nos assiste nesse momento. Nós não vamos aqui, assim o comentarista ele falou, abordar com profundidade correntes teológicas, mas iremos posicionar ou nos posicionar usando como base a defesa de fé das igrejas Assembleia de Deus. Nós pertencemos a uma igreja histórica, uma igreja que tem tradição na área do ensino, uma igreja que teve excelentes ensinadores na sua formação, desde a sua fundação. Recebemos aqui de outros países homens que aqui fundaram instituições de ensino para poder implementar a escola bíblica em nossas igrejas. Enfim, temos umas boas referências. Temos boas referências no que tange ao ensino sagrado e, a partir daí, nós devemos valorizar as doutrinas, os ensinamentos, a defesa de fé, o credo das nossas igrejas Assembleia de Deus. A nossa denominação Assembleia de Deus, honrosamente, um dos maiores movimentos pentecostais do século passado, né, que começou lá em Belém e que realmente revolucionou o Brasil, né, e ainda revoluciona o mundo pela quantidade de igrejas e missionários. Então valorizemos a nossa denominação. Digo isto porque hoje se vê muita mistura e muitas igrejas que surgiram, né, de alguns tempos para cá, digamos de 30 ou 20 anos para cá, e que por causa de apresentar um movimento, uma doutrina mais voltada para a receptividade de pessoas, a sua forma de ser, de andar, criticam severamente as igrejas de Assembleia de Deus. Mas nós temos uma história digna de ser contada e por isso valorizemos a nossa denominação. Esta imagem eu printei e coloquei para você essa foto, que é da Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Isso é um livro que foi editado, pela CPAD, e que neste trabalho, que começou em 2016 e terminou editado no final de 2016, novembro de 2016, e publicado a partir de 2017, nós temos aí, dentre os nomes citados nesta comissão, o nome do comentarista da nossa lição, o pastor Douglas Roberto Batista, que foi relator. Vale a pena mencionar aí o nome do presidente dessa comissão especial, que é o nosso pastor e professor Ezequias Soares da Silva. Vale lembrar também que o nosso querido pastor Claudionor Corrêa de Andrade, um dos maiores comentaristas da revista da CPAD, junto com o pastor número 12, Linaldo Renovato de Lima, participaram também da elaboração desta declaração de fé, que é citada algumas vezes nesta aula do próximo domingo. E embaixo nós deixamos aí para você, se você quiser, podemos disponibilizar, isso está aberto na internet, um link que tem essa declaração disponível para quem quiser acessar e conhecer qual é o corpo doutrinário das Assembleias de Deus e o que ela diz a respeito destas doutrinas, principalmente estas de grande questionamento, de grande abertura nos últimos anos, por causa de muitas pregações, principalmente triunfalistas, e por causa de muitos louvores que acabaram adotando palavras que vieram de uma corrente teológica que não é a que nós defendemos e acaba se infiltrando em nossos púlpitos, na nossa adoração, no nosso louvor e trazendo em alguns momentos confusão na mente de alguns estudiosos da palavra de Deus em nossas Assembleias de Deus. Então, vale a pena você conhecer, como bom assembleiano, a declaração de fé das Assembleias de Deus. Bom, o tópico número 1 fala sobre eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Diz assim o que está na nossa tela, que foi tirado da nossa lição. Eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Eleger, escolher.
Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Como foi essa eleição? Como foi essa escolha? Primeira coisa, em quem fomos escolhidos? Em Cristo. Desde o último resumo, os 2 últimos resumos, nós estamos apresentando a importância desta expressão em Cristo na carta aos Efésios. Em Jesus, pois por isso ela é cristocêntrica. Então, esta eleição é em Jesus. Quem está em Cristo, quem está nele, é eleito. Quem está nele é eleito segundo a presciência de Deus, porque Deus, no seu plano, ele já preparou o Senhor Jesus Cristo para ser morto e ser também cabeça da igreja, né? Jesus Cristo diz lá em Apocalipse que ele foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, o plano de Deus já estava lá, bem arquitetado. Deus não fez nada por emergência, Deus não fez nada para encobrir falhas. Não, pelo contrário. A eleição, ela é desde antes da fundação do mundo, diz lá o versículo 4, como também nos elegeu nele. A eleição é nele. Segunda coisa, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Então a igreja de Éfeso e as demais igrejas que receberiam esta carta deviam estar confortados, porque eles faziam parte de um grupo de pessoas que foi eleito antes da fundação do mundo. Isso estava no plano de Deus. E o terceiro tópico ou subtópico, e qual a finalidade? Isto que é importantíssimo nós analisarmos aqui. Quando nós olhamos esse texto, fala assim, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Às vezes nós colocamos o foco muito grande na palavra eleição e na palavra predestinação e esquecemos da carta por completo do apóstolo Paulo, né? A carta do apóstolo Paulo não foi uma carta apenas para discutir sobre predestinação, sobre eleição, mas foi uma carta para mostrar a importância da igreja, a posição da igreja diante da sociedade. Tanto que logo nós vamos ver o cuidado de Paulo. Olha, vocês foram eleitos segundo a vontade de Deus e predestinados para que vocês sejam diferentes. A função, o objetivo de Paulo não era fazer com que aquele povo se sentisse um predestinado, alguém que fosse melhor do que os outros, escolhido dentre tantos, e menosprezassem os outros. Pelo contrário, Paulo orienta, olha, vocês não pratiquem mais o pecado que praticavam antes. Tomem cuidado para não voltar à velha vida. Então, o conselho de Paulo estava baseado nesta revelação. Olha, vocês foram eleitos e predestinados. Com que finalidade? Então, qual é a finalidade? Qual é o objetivo disso? Porque Deus já trabalhou desde o antigo tempo pensando na igreja e na sua separação como povo santo. Foi para que vocês fossem santos e irrepreensíveis. Olha que o texto fala assim, santos e irrepreensíveis diante dele. Olha, ser santo e irrepreensível diante de Deus é algo difícil, podemos dizer assim. Porque não estamos falando aqui de ser santo e irrepreensível diante do mundo, mas ser santo e irrepreensível diante dele. Então Deus nos elegeu em Cristo, nos predestinou para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, e diz mais, em amor. A lição chega a dizer o seguinte, a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo, com Jesus Cristo, e ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Então, preste bem atenção nisso. Aquela pessoa que vive uma vida de fé diante de Deus e está em Cristo, ele é eleito e predestinado. Fora de Cristo não há eleição, não há predestinação. Bom, seguindo para o tópico seguinte, nós vamos ver o seguinte, as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Todos são convidados à salvação. Não é um grupo seleto, não, todos. Está escrito lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 a 6, diz que quer que todos os homens se salvem
e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, todos, a salvação foi e deve ser oferecida a todos. Jesus Cristo disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Primeira coisa, todos podem receber a salvação. E diz mais a revista, e tornar-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Ninguém será salvo, entretanto, se não se arrepender dos seus pecados e se não demonstrar fé diante de Deus. Por isso a salvação é para todos, mas há uma responsabilidade do homem. Primeiro, nós podemos dizer que o homem precisa se arrepender dos seus pecados. Ele precisa se converter dos seus maus caminhos e, a partir daí, viver uma vida santa e irrepreensível diante do Senhor, que é o objetivo da eleição e da predestinação. Esse meio não é meritório e ninguém pode cumprir sem a graça de Deus. Obviamente, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação aos homens. Quem é o homem para viver sem a graça de Deus? Quem somos nós? Dependemos de Deus. Agora, não podemos colocar toda a responsabilidade da nossa salvação e da nossa vida na pessoa de Deus, como se nós não precisássemos fazer nada, como se não precisássemos nos converter, submeter. Jesus Cristo chegou a dizer, não apenas uma vez, está registrado na Bíblia, mas está escrito assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, não é meritório, mas isso não quer dizer que nos isenta de uma responsabilidade. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas obras. Está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Terceiro tópico desta primeira parte da lição diz assim, vida santa e irrepreensível. Irmãos queridos, nós já falamos aqui em lições anteriores sobre a santidade, sobre a santificação. Então, o que é ser santo? Santo é ser separado do pecado, separado do mundo, consagrado a Deus, dedicado a Deus. A palavra santificação está sempre ligada a estas ideias de purificação, a ideia de separação. Agora, é separação de e separação para. É separar para dedicar. É separar para consagrar, para tornar-se sagrado, participante da natureza divina. E, além disso, ser irrepreensível. Diz aqui a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, eu vou ler para você, a importância grande desse texto. Eu vou ler para você esse texto, diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 15, versículo de número 23. Diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, quando Paulo diz que nós fomos chamados, eleitos e predestinados para viver uma vida santa, ele não está dizendo que você foi predestinado e você não precisa fazer nada. Pelo contrário, a santificação é um processo. A santificação é um processo contínuo, né? E aí nós precisamos, então, ser, como diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 15, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa, corrompida, perversa. É isso e que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, como diz que chama de astros. Vamos ler esse texto sagrado para que você possa me acompanhar. Filipenses capítulo 2, versículo 15, diz assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Esse é o objetivo da nossa eleição, da nossa predestinação. Não é fazer do crente uma classe especial dentre os outros, a ponto de menosprezar os demais. Pelo contrário, é ser inculpáveis, irrepreensíveis, santos no meio de uma geração corrompida e perversa, mas mostrando essa diferença e atraindo pessoas para o Evangelho através das nossas vidas.
diz mais a lição, os termos apontam para a santificação, que é o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. E olha que é para ser santos, repito, e irrepreensíveis diante dele. Diante dele. Continuando aqui a nossa lição, eleitos para uma vida santa e irrepreensível, ainda temos mais o tópico número 4, que fala assim, vou ler para você. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta. Exortações contra a velha conduta, contra a velha forma de viver, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, e ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez, ou seja, a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. É o que está escrito em Efésios, capítulo 5, versículo 27. Chama a atenção do estudante da Bíblia para olharmos a epístola como um todo. Isso que o comentarista faz aqui muito bem quando ele coloca esse versículo de Efésios, capítulo 5, versículo 27, quando ele diz, está escrito assim, para apresentar a si mesmo igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, esse é o objetivo, né? Ter uma vida exemplar diante de uma sociedade corrompida. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida, realmente. Precisamos, como diz lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 25, ter o fruto do Espírito. E isso vai mostrar que realmente nós nascemos de novo. Gálatas 5, versículo 22 a 25 diz assim, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência, ou seja, deixaram de viver uma vida promíscua, deixaram de viver uma vida mundana. Se vivemos em Cristo, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Repetindo, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Isto Paulo recomenda aos Gálatas. Portanto, trata-se de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. O tópico número 2 fala sobre predestinados para filhos de adoção. É o segundo tópico. Aqui, antes de iniciar o comentário, o comentarista sempre deixa uma frase e diz assim, a palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. É bom que se observe isso com bastante cautela. O que foi predestinado foi o destino dos eleitos, e não cada pessoa individualmente. Nós vamos tratar disso com mais profundidade, talvez no próximo tópico. Mas o que significa isso? Significa, predestinar significa determinar antes, predestinar, ou seja, dar um destino antes, determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. Olha, preste atenção, a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo. Deus escolheu, mas em Cristo. Se alguém não está em Cristo, não será escolhido, não será eleito. Deus escolheu em Cristo um povo para si. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Eu quero dar aqui uma ilustração bem interessante no que tange a predestinação. Muito se fala a respeito da predestinação pessoal ou em grupo ou geral, né? De um grupo, de um povo. É interessante dizer que a igreja ela foi predestinada, mas preste atenção, isso não quer dizer que cada um de nós nasceu com um carimbo de salvo ou de condenado. Claro que Deus sabe quem será salvo e quem será condenado, mas Deus não interfere nas escolhas do homem. Isso nós vamos ver aqui no final dessa lição. Então veja bem, como que o plano de Deus não falha.
quando Deus tirou o povo de Israel, melhor, quando o povo de Israel ainda estava no Egito, Deus não tirou o povo de Israel para morrer no deserto. A promessa de Deus era que o seu povo sairia dali para entrar em Canaã. E olha, preste atenção, a promessa de Deus se cumpriu. Deus fez com que seu povo que saísse do Egito, olha o que eu disse, Deus fez com que o seu povo que saiu do Egito entrasse em Canaã, o seu povo. Agora, nessa trajetória do Egito até Canaã, o povo de Deus, ele foi, vamos dizer assim, substituído ou foi trabalhado de tal forma que aqueles que saíram do deserto, aqueles que saíram do Egito e não creram e foram incrédulos, negligentes, eles ficaram no deserto, eles não entraram em Canaã. Somente 2 ali, Josué e Caleb, que mostraram fé, confiança em Deus, eles entraram na terra prometida. Eu pergunto a você, a promessa de Deus se cumpriu? Sim. Agora, o povo que saiu do Egito, todo o povo entrou em Canaã? Não. Assim é a predestinação da igreja. Deus escolheu a igreja, elegeu a igreja, porém, cabe a nós, com nossas atitudes, com o nosso comportamento, fazer parte da igreja, para que possamos herdar as promessas da igreja, para que possamos ser eleitos e predestinados, ou seja, para que recebamos, olha o que está escrito aí no texto, né? A predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido. Ora, a igreja será arrebatada. Se você faz parte da igreja, você será arrebatado. Você não é um arrebatado. A igreja será arrebatada. Se você estiver servindo a Deus, você será arrebatado. Então, tomemos como exemplo o povo de Israel. Diz lá em Hebreus que o povo endureceu o seu coração e ficou no deserto. Então, se você quer herdar todas as bênçãos da igreja, faça parte de uma igreja, leve a sério a sua vida no Evangelho. E todas as bênçãos preparadas para a igreja você desfrutará. Esta é uma boa analogia para entender como que acontece a predestinação. Deus elegeu um povo e nós precisamos fazer parte deste povo e ainda agregar outros a este povo através da pregação do Evangelho, tirar pessoas que estão condenadas para resgatá-las das garras de Satanás e levá-las para estejam caminhando conosco para a glória. Eu me lembrei aqui de um texto que está lá na carta de Judas, nos últimos versículos da carta de Judas, diz assim: mas vós, amados, edificai-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Então, nós devemos nos conservar a nós mesmos e também buscar salvar aqueles que estão condenados ao inferno, condenados à perdição. Prosseguindo então aqui, por conseguinte, nossa declaração de fé, e aí o nosso comentarista cita a declaração de fé, ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Ou seja, Deus conhece e Deus, sabendo, tendo planejado isto, Ele prepara bênçãos, Ele prepara vitórias, Ele preparou o céu para nós, porque o seu plano não depende do homem, Ele instituiu o seu plano. Agora, cabe a nós entrarmos no plano de Deus ou sairmos dele. Isso aí é responsabilidade nossa. Diz mais o texto aqui: logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Que tipo de filhos? Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico,
mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Por isso que Paulo utilizava muitas coisas aproximadas ao ambiente que ele estava vivendo. Então, aquele povo de Éfeso era um povo predominantemente gentil. Então, ele usa esse termo, nós fomos chamados para o filho de adoção. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano de salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. E ora, se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós fomos adotados. Diz mais a nossa lição. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Isso é muito maravilhoso, meus irmãos, porque tudo que recebemos é por graça, por misericórdia, mas é essencialmente por amor. O texto bíblico básico da Bíblia, João 3,16, começa logo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. É fruto do seu amor, a dádiva de Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove a Deus fazer assim. Então, foi do agrado de Deus fazer assim. Somos filhos por adoção, não merecemos, não buscávamos isso. Olha que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, ele chega a ser bem contundente em relação àqueles nossos irmãos em Éfeso, quando ele fala da condição deles anterior e destaca com bastante clareza esta distinção de posicionamento que eles estão agora. Vamos ver? Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, fala assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E se lemos os versículos anteriores, versículo 2, por exemplo, 2:2 de Efésios, em que em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas do ar, príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas aí vem o insondável, o incomparável, o imensurável, podemos dizer assim, amor de Deus, que nos amou e nos fez filhos seus. Romanos, capítulo 8, versículo 17, vale a pena ler esse texto, diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Muito bem. Prosseguindo então na nossa lição, o tópico número 3, o subtópico número 3 do segundo tópico, diz assim: os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele. A primeira coisa que Deus sempre buscou resgatar foi a comunhão perdida. Mas o pecado rompeu essa dádiva, Deus criou o homem para estar em comunhão. O pecado, então, entrou no meio, diz a Bíblia, em Isaías capítulo 59, versículo 2, que os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, melhor dizendo, adotando os escolhidos. É importantíssimo este versículo que eu desejo ler para vocês agora, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, após o versículo 17, que nós conhecemos muito, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo
18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Vou ler novamente. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Preste atenção nesse versículo. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então ele trabalhou através da morte do Senhor Jesus Cristo, e isso foi um plano perfeito de Deus, e através dele fomos adotados. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Nome e bens. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos, né? É muito lindo falar sobre isso, principalmente quando se trata em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 17, que diz assim, a palavra do Senhor: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer lhe concederei, ao que vencer lhe darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, Deus nos deu uma nova identidade. Aqui no mundo, neste momento, somos filhos de Deus por adoção, mas na vinda vindoura, ou seja, no céu, teremos uma nova identificação celestial. E lá, ao contrário do que acontece aqui na terra. Aqui, quando nascemos naturalmente, todos sabem o nosso nome e nós ainda não sabemos. Mas lá no céu, nós receberemos uma pedra branca e nós vamos saber o nosso nome e ninguém vai saber. E nós vamos dizer para os outros qual é o nosso novo nome nos céus. Que maravilha! Muito bem, os privilégios da adoção, continuando. Então Deus concedeu a redenção e a remissão dos pecados. Estabelece, concede a redenção e a remissão dos pecados. E restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar: Abba, Pai. Isto é, direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e cordeiro de Cristo, das promessas de Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. E o último tópico, o terceiro da nossa lição, vai falar da sublimidade do propósito divino na predestinação. O comentarista dividiu esta última parte em apenas dois tópicos. O primeiro, predestinação e salvação, e o segundo, predestinação e amor. Na parte que fala da predestinação e salvação, diz assim o nosso comentarista em um fragmento da sua palavra aqui. Diz assim: o soberano Deus nos predestinou incondicionalmente. O soberano Deus não, presta atenção nesse não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e se convertam de seus maus caminhos. Isso está escrito em Atos capítulo 17, versículo 30, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, enfim, anuncia. Eu vou ler o texto porque, apesar de conhecer às vezes de cor, é bom olhar no texto sagrado para não cometer nenhuma incorreção na hora de falar. Diz assim, Atos 17, 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, não podemos dizer de forma alguma, irmãos, que uns foram separados para o inferno e outros separados para o céu. Isto seria fazer o que Deus não faz, é a acepção de pessoa. É Deus tratar uma pessoa de uma maneira e tratar o outro de outra maneira.
Isso até invalida, né, ou menospreza o trabalho da evangelização. A evangelização é para todos os povos, para todas as pessoas, e não apenas para quem é escolhido. Não precisamos pregar o evangelho. A nossa denominação Assembleia de Deus, ela cresceu nos simples ar livres, cresceu na visitação, cresceu na oração pelos enfermos, cresceu expulsando demônios, indo ao encontro às pessoas necessitadas, e sem se preocupar com corrente teológica nenhuma, nós fomos ganhando almas por esse Brasil afora, e hoje somos o que somos, a Assembleia de Deus no Brasil, porque esta foi a mensagem que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, pregarmos o Evangelho e as pessoas se arrependem. Isso mostra que a igreja, ela cumpre a sua missão. Diz mais o texto da lição, assim, nas 6 vezes que a palavra aparece, a palavra predestinação aparece no Novo Testamento, sempre está associada aos salvos, sempre está associada aos santos, e nenhuma referência é feita aos pecadores. Então, a predestinação, ela tem uma ligação direta com a salvação, e diz mais aqui nossa segunda parte deste último tópico, predestinação e amor. Desde o início estamos destacando a questão do amor, incluída nessa eleição e predestinação. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade, de definir o destino dos crentes, estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Claro que era um mistério que estava oculto. Claro que não se poderia imaginar em tempo algum no Antigo Testamento que a igreja do Senhor seria formada essencialmente por gentios, né? Não poderia se pensar de maneira alguma como esses dois povos estariam unidos debaixo da mesma graça, debaixo da mesma unção. Mas aí veio o Evangelho e transformando as relações entre as pessoas e mudando completamente a forma das pessoas agirem, integrando pessoas, fazendo com que dois povos que pareciam inimigos ferozes se tornassem um só corpo em Cristo. A predestinação, então, ela tem uma ligação diretamente com o amor divino. Deus nos amou e nós o amamos, disse o apóstolo João, porque ele nos amou primeiro. Então, amados irmãos, não podemos ignorar isso, apesar de que há muitos pensamentos, né, que enaltecem muito a graça divina, né, chegam a dizer que a graça de Deus ela é irresistível, mas o que o texto sagrado mais destaca neste momento aqui não é tanto o grande poder da graça divina, mas sim o grande poder do amor de Deus e o plano de Deus perfeito para, desde antes da fundação do mundo, eleger e predestinar o seu povo para ser santo e irrepreensível e para fazer a diferença neste mundo, não considerando a eleição como algo pessoal que condena um ao inferno e abre a porta do céu para outro, mas como uma predestinação, um preparo para que a igreja possa desfrutar de bênçãos já anteriormente preparada para ela. Prosseguindo aqui, predestinação e amor diz mais. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o que é o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isto implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Nós já lemos esse texto aqui, Efésios capítulo 2, versículo 4. Não obstante, os que se chegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos a ele. Ou seja, o apóstolo Paulo chegou a dizer que o amor de Cristo nos constrange, mas isso não quer dizer que nós somos obrigados, né, por causa de uma determinação divina, sem a nossa própria intenção ou sem o nosso próprio desejo. É importante dizer isso, porque desde o Antigo Testamento, nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 30, está lá o direito da escolha. Eu vou ler para você aqui, porque não é apenas no Novo Testamento que nós vemos isso, mas lá no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 30, está bem claro lá. Deus disse, a lei está patente diante de vocês, agora tenho algo a vos dizer.
está escrito assim, Deuteronômio capítulo 30, a partir do versículo 15. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e a morte, a vida e o bem, o amor e o mal. Perdão, vou ler novamente. Vedes aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos, os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiserdes dar ouvidos, ou seja, você escolher não querer dar ouvido, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servireis, então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Vou repetir. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Então Deus colocou diante deles, olha, aqui está, né? Escolhe, pois, a vida para que viva. Josué, lá no final do seu livro, também, quando viu que o povo não queria temer ao Senhor, Josué disse para o povo, está lá em Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa, Josué dizendo, eu escolho, eu tomo uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, quando o texto lá de Deuteronômio chega a dizer que nós devemos fazer isso amando a Deus. Então, o amor a Deus é uma resposta que nós temos à graça que Ele nos concedeu, ao ponto de servi-lo e entregar e dedicar a nossa vida a Ele. Portanto, meus queridos, eu gostaria de deixar alguma reflexão, alguma palavra a mais a respeito desse tema. Primeira coisa, eu queria lembrar que predestinação não é fatalismo. Fatalismo é uma crença herética que atribui as escolhas e ações do homem ao determinismo de Deus, ou melhor, o homem só fará o que Deus decidiu que ele fizesse, né? Então existe essa ideia do fatalismo e que isenta completamente o homem das suas responsabilidades. Ah, não, isso aí foi Deus que quis, e tudo é atribuído a Deus, né? Quando alguma coisa acontece e foge do homem toda a responsabilidade. Não, isso não é predestinação. Predestinação refere-se somente às escolhas e atos de Deus. Eu prossigo aqui na próxima tela, destacando algumas frases, né? A eleição é Deus escolhendo em Cristo um povo para si. E a predestinação diz respeito ao que Deus planejou antecipadamente para esse povo. Então, gente, predestinação biblicamente é isso. O que está na carta aos Efésios é isso. Deus elegeu em Cristo um povo, ou seja, aqueles que aceitaram a Cristo, que creem em Cristo, sinal que fazem parte daquele povo que Deus elegeu na fundação, antes da fundação do mundo. E a predestinação é o quê? É predeterminar, é dizer antes o que esse povo vai alcançar, o que este povo vai receber. Diz respeito ao que Deus planejou antecipadamente, as bênçãos que Deus havia preparado. Então Deus nos predestinou, sim, para filhos de adoção, isso é bíblico, mas não individualmente ao ponto de carimbar uma pessoa como salvo e outro como condenado. Isso a Bíblia não mostra em momento algum. Outra frase importante é que Deus
não predestina as escolhas do homem, né? Deus, ele predestina os seus atos e as suas escolhas. O seu plano é perfeito. O homem que faça as suas escolhas, como falamos aqui, mostrando nesses textos, poderíamos mostrar muitos outros textos, que mostramos desde o Antigo Testamento, e é bom que se fale isso, desde o Antigo Testamento, este pensamento da responsabilidade humana. Esta ideia da predestinação, como é pregada hoje em alguns púlpitos e algumas igrejas, não é veterotestamentária, de jeito nenhum. Ela não tem apoio no Antigo Testamento. Ela é um conjunto de interpretações de versículos isolados no Novo Testamento. Mas se olharmos no Antigo Testamento, vamos ver a responsabilidade que Deus exigiu dos homens desde o Éden de cumprir e fazer aquilo que lhe foi proposto. Muito bem, último destaque aqui é que não devemos deixar nossa teologia interpretar a Bíblia para nós. Cuidado com isso, porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão indo para uma corrente teológica e aí vão à Bíblia para que a corrente teológica interprete a Bíblia para nós. Pelo contrário, a própria Bíblia deve determinar a nossa teologia. Então, meu querido, não perca seu tempo se posicionando como calvinista ou como arminianista. Não é isso, não é que a Bíblia quer que você se posicione como cristão, como pregador da palavra. É claro que todo o debate em relação a estas correntes ideológicas e correntes teológicas, nós poderíamos aprofundar aqui, mas não é esse o nosso objetivo aqui. Nós temos outras finalidades aqui na Escola Dominical. Por exemplo, quando falamos dos 5 pontos principais do calvinismo, que foi, retratado desde o Sínodo de Dort, que isso aconteceu em 1618, há cerca de 402 anos. Desde essa época já havia essa contradição entre 2 polos de pensamentos teológicos. Então não é hoje, numa escola dominical, que você vai resolver essa questão, né? Agora, é bom que você tenha cuidado, porque nossa denominação, a Assembleia de Deus, ela pende ou inclina-se muito mais para o arminianismo do que para o calvinismo. O calvinismo tem algumas complicações, não o calvinismo de Calvino, mas algumas ideias, né? Por exemplo, a ideia da eleição incondicional, a ideia da expiação limitada. Dizer que Jesus só morreu por aqueles que creem é ignorar a exegese de alguns textos sagrados, né? Não vamos entrar por este caminho para não nos aprofundar no nosso tempo aqui. Mas dizer que ninguém pode resistir à graça de Deus, por exemplo, uma ideia calvinista, ou seja, você, se Deus falar com você, se o Espírito Santo te convencer, você não pode dizer não para a salvação. Isso a gente vê em alguns hinos, em alguns louvores, em algumas pregações, irmãos, né, dizendo, o que Deus tem para você, nada vai impedir, ninguém vai tirar, ninguém vai fazer com que você perca aquilo que Deus tem para você. Olha, precisamos tomar cuidado com isso, né? Porque se nós olharmos no texto sagrado, teve homens que começaram cheios do Espírito Santo e terminaram na feitiçaria. Teve pessoas que começaram na idolatria, mas que se tornaram salvos em Cristo Jesus. Então, é bom que você tenha cuidado com esses exageros. O autor Meir Pirman, eu gosto desse best-seller, né, Conhecendo a Doutrina da Bíblia, que ele fala exatamente de uma coisa chamada equilíbrio escriturístico. Nós precisamos encontrar um equilíbrio. Sim, a graça de Deus ela é poderosa, ela é proveniente, ela vem para trazer a salvação ao homem. O homem não pode realmente fazer nada para ser salvo no sentido de promover a sua salvação. Não. Porém, a graça de Deus se revelou e o homem precisa alcançá-la. O homem precisa ir ao encontro desta graça. Precisa. Está escrito lá em João, no capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, foi-lhe dado o direito de serem filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. E aí, irmãos, quando a gente fala do perigo desses ensinamentos, que são baseados em algumas interpretações de alguns versículos, isso nos preocupa, porque muitas pessoas estão indo por este caminho e estão se esquecendo de coisas maravilhosas que a palavra de Deus tem em relação à salvação. Então, dizer, por exemplo, como a expiação limitada de Jesus só morreu pelos que crerem, isto é contraditório demais, é muito complicado explicar isso. Como que eu posso dizer
que Jesus não morreu por todos, né? Jesus só morreu por aqueles que crerem. Ah, não, mas isso aí é uma graça, isso aí seria uma salvação, uma expiação eficaz. Isso não está na Bíblia, essa palavra expiação eficaz. Eu estou apenas ponteando para os irmãos verem o cuidado que nós devemos ter. Vou repetir aqui. O equilíbrio escriturístico significa o seguinte: a graça de Deus se há manifestado, sim, nós não podemos ser salvos a não ser pela graça. Porém, por outro lado, não podemos exagerar no arminianismo e dizer que o homem pode, com as suas práticas, conquistar a salvação. Não. É preciso ter um equilíbrio. Esse equilíbrio que está faltando em muitas igrejas hoje, que estão levando muitos jovens a nos procurarem até para tirarem dúvida a respeito desse avanço do calvinismo em algumas igrejas, em nossos púlpitos e em alguns louvores. Então tome cuidado com isso. Siga o que a palavra de Deus diz, continue pregando o evangelho. Outra verdade que foi disseminada desde esse tempo, desde 1618, é a ideia da perseverança dos santos, que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. A pessoa pode se desviar, pode cair, pode tropeçar, mas ele nunca perde a salvação. Ora, irmãos, tomemos cuidado com isso. A Bíblia tem muitos se permanecerdes, se aquele que perseverar até o fim será salvo, ou seja, precisamos perseverar até o fim. Nós precisamos ter a nossa lamparina com azeite e precisamos ter azeite em reserva para poder esperar o momento certo do arrebatamento da igreja. Então, não descuide da sua fé, não descuide da sua fidelidade a Deus, porque você é um predestinado. Cuidado com isso. Isso pode te levar ao enfraquecimento da sua fé, ao enfraquecimento do seu testemunho cristão. Então, siga as orientações do seu pastor, da sua liderança. E nós temos uma igreja que preza pela doutrina bíblica, e aqui estamos em comum acordo com o nosso pastor, na nossa igreja, que realmente é isso. A eleição e a predestinação existe para a igreja, e não individualmente ao ponto de carimbar um para a salvação e outro para a perdição. Isso seria acepção de pessoa e seria completamente uma quebra daquilo que nós falamos aqui, o amor de Deus para a salvação de todos os homens. Eu quero terminar já lendo a conclusão, que diz o seguinte: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência, em Cristo Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Assim, termino este resumo, esta aula, para que você possa ter um subsídio, para que você possa ter segurança na hora de transmitir a sua lição no próximo domingo e que estas palavras aqui ditas possam falar no profundo do seu coração. Eu quero orar para terminar esta breve lição e que o Espírito de Deus esteja com você agora para que essas palavras sejam firmadas e gravadas no seu coração. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa transmissão, Senhor, que está sendo feita. Pedimos que o teu Espírito possa falar aos corações e que os ensinamentos deste domingo possam ser bem claros, a fim de que, Senhor, tenhamos confiança e segurança na nossa salvação. É claro, Deus, temos uma grande responsabilidade, Senhor, de sermos fiéis a Ti, santos e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Nos guarda, nos preserva, Senhor, para que tenhamos, Senhor, condições de, no dia do arrebatamento, como diz a Tua palavra, bem-aventurado aquele servo que, quando o Senhor vier, o achar servindo assim. Queremos estar na Tua presença, Senhor, para que sejamos arrebatados e estejamos na glória plenamente contigo. Assim oramos e assim te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, e muito obrigado mais uma vez pela sua atenção e até o próximo resumo na paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui se despede seu amigo, pastor Daniel Rosa Dutra. Um grande abraço